Senhor Jesus, Mestre Divino, neste momento queremos te agradecer por podermos estar aqui, reunidos em teu santo nome, e que através da tua doutrina tão sagrada e esclarecedora, possamos, Divino Jesus, seguir os teus exemplos de amor, espalhando alegrias, espalhando paz, amor em todos os momentos necessários de nossas vidas. Ó Jesus, só vós sois o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o vosso nome. Que possamos neste momento estar receptivos, Divino Mestre, ao teu amor, a teu evangelho, a esses estudos que nos esclarecem e nos modifica a cada instante. Agradecidos que estamos pelo teu amor, pela tua doutrina, damos por início o estudo do livro A Caminho da Luz. Nos abençoa, Jesus, a todos. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Vamos lá, então. Vou projetar para nós o nosso roteiro. Hoje é o capítulo 3, confere? Confere. Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui então para centralizar direitinho, para que eu possa ver vocês. Então hoje nós vamos tratar, todos os capítulos são importantes, tá, pessoal? Mas esse em especial, talvez seja dos mais importantes, porque ele diz sobre a atual sociedade que nós estamos, tá? Que é o que a Terra, neste momento, está vivendo. Ela está vivendo o que a constelação do Cocheiro, especialmente Capela, viveu. Né? Então nós vamos entender agora um pouquinho o que significa raças adâmicas. Aí eu passo então para o nosso amigo Homero. Virgínia, quer iniciar para nós? Sim, seu Homero. Capítulo 3, as raças adâmicas. Item 3.1, o sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu, na Terra, o nome de Cabra, ou Capela, magnífico sol entre os astros, que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar, igualmente, de sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se deste modo a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade,
do seu infeliz orgulho. Então, quer comentar alguma questão, Virgínia, para nós? Fique à vontade. Pessoal também, todos nós. Obrigada, Fabiano, mas agora eu não tenho nada a comentar, talvez posteriormente. Claro. Você viu lá, eu trouxe uma imagenzinha, e lá onde está em amarelinho, ó, está dentro da constelação do Cocheiro, que é aquele espaço maior, que eu vou passar o mouse em cima ali para vocês, ó. Bem pequenininha ali, que não é pequenininha comparado à Terra, está a capela, então é podendo ser vista da Terra, tá? Está dentro da constelação. Então, ali, neste lugar, espíritos, então, que já estavam, digamos assim, na época, né, não mais hoje, estavam rebeldes. Até esse mundo estava vivendo o que a Terra vive hoje, o fim do seu périplo de expiação, passando para um mundo de espíritos regenerados. E alguns desses espíritos estavam, então, rebeldes ali, querendo não evoluir. O que acontece hoje com a Terra, né? A gente sabe que conhecimento ele é muito importante, mas ele não, por si só, não adianta, né? Só ter ele não adianta, porque senão eu faço bombas, eu faço o que eu quero ir para destruir. E aí ele, então, aqui quase todos os mundos que eles são dependentes, ou seja, que estavam na sua volta, já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta ainda, ou seja, ainda a gente está no primarismo do instinto, né, ainda se alimentando de forma carnívora, né, que isso demonstra ainda o nosso atraso, mas isso não é um problema, tá? Porque isso, através de educação, de transformação moral com a sociedade, educação, a gente vai superar. O problema é além disso, né, que é o egoísmo, essas guerras que nós estamos vivendo, que ainda é tentar ter o domínio do mundo, né, a qualquer preço. Né? A arte do discurso, a construção do discurso para destruir pessoas e nações é o que está acontecendo agora, neste momento. Isso aqui é importante porque a Terra está nesse exato momento em que vivia a capela lá, em que vivia. E aí a gente vai avançar um pouquinho mais, porque daí nós vamos entender, então, sobre essa questão. Vamos lá? Sim. Então, o item 3.2, um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingira a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Isso, até aí, só para a gente ter uma ideia, então, havia já espíritos na constelação do Cocheiro, especialmente em Capela. Capela, então, guarda mais ou menos o perfil psicológico dos seus habitantes, como a Terra tem hoje. Então, eles estavam nesse processo e eles aguardavam para o século XX novas transformações, e isso não se deu. Mas só que uma maioria já estava querendo, como aqui na Terra, paz, né? Queria mais humanidade. Então, o que é necessário fazer? Né? É retirar esses milhões de espíritos rebeldes, aonde eles seriam exilados em outros planetas. Né? Então, eles teriam que sair, de qualquer forma, porque eles não faziam mais jus à concórdia perpétua, ou seja, né, ao amor que já estava se edificando nesse planeta, né? E aí, pode ler o restinho para nós? Sim.
Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para as edificações de seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Isso. Então, nesse período em que estava dentro da constelação do Cocheiro, este planeta, porque na constelação do Cocheiro existem outros planetas, mas especialmente a Capela, eles estavam mantendo esse atraso, então eles teriam que sair. A Terra estava saindo de um patamar de espíritos ainda brutos na área de eles recém tinham saído da questão de quadrúpedes. O que é quadrúpedes? De 4 patas. Nós estávamos nesse processo e quando nós nos erguemos a coluna espinal para cima, onde então vai surgir o bípedes, que é 2 patas, o que acontece? Determinadas evoluções, elas são possíveis no meio onde tu está. Algumas outras têm que ter uma impulsão de fora, não tem o que fazer. Não é? Então é necessário que venha de fora essa pulsão. Então, o perispírito destes hominídeos que viviam na Terra, que somos nós, precisava ganhar a pressão genético-espiritual de espíritos mais avançados fisicamente, não moralmente. Então, eles viriam como um processo expiatório, ou seja, eles regrediriam não no conhecimento, mas nem nas conquistas que eles tiveram, morais eles não tinham tantas, mas nas conquistas de conhecimento, mas regrediriam na posição social. Então, assim, regredir na posição social é sempre possível, mas não nas conquistas do espírito, que são as morais ou intelectuais. Eles trariam, então, esse conhecimento e essa conquista marcada no seu corpo perispiritual, e ali, então, nascendo por estes seres, a pressão daria o que eles vão chamar de melhoramento da biologia anatômica desses seres que estavam aqui na Terra. É como se eles tivessem uma mistura genética. Mas isso quem estava fazendo toda essa manipulação eram os engenheiros espirituais, tá? Os médicos, os biólogos, os geneticistas, espíritos de amor, especialistas nessas áreas. Alguma questão até aí? Ô, Fabiana, então se entende-se que esse povo de Capela veio para cá quando a gente ainda não éramos nós. Não somos o que somos agora. Esse corpo que nós temos hoje é remanescente desse melhoramento graças a ele. Graças a eles. Isso, graças a eles. Então, era necessário uma pressão de fora, porque o que tinha na Terra não se modificava mais. Então, nesse caso, é pressão de fora que vem, entendeu? É sempre uma pressão de fora. Aí, nesse caso, era feito esse melhoramento por esses espíritos. Para levantar aqueles espíritos ali que já estavam saindo daquela posição, isso? Isso, mas uma evolução material, tá? Material, sim. Para nós era um avanço espiritual e para eles era uma expiação. Tá. Tá. É uma expiação gigantesca, porque eles ficariam por uns bons 5.000 anos presos aqui, é o que diz Emmanuel. 5 milênios. É muito tempo, gente. Podemos seguir ou alguém quer comentar mais um pouquinho? Rosa? Virgínia? Alguém mais?
perguntei, Fabiano, daria para dizer que foi numa enxertia, né? Isso, é isso aí, perfeito. Sempre manipulado por especialistas com cuidado, né? Para que a gente. Porque nós temos que entender assim, ó, que determinados espíritos que estão, né, na sua brutalidade, eles desconhecem total questão de moralidade. Eles só vivem pelo puro instinto da sobrevivência. E é necessário agora começar a se desenvolver em termos intelectuais, conhecimentos, sociedade, cultura, ou seja, tudo aquilo que eles fizeram a sociedade lá e perderam, agora eles têm que reconstruir com esses novos aqui. Este sentido, entendeu? Compreendem? Quer ler o restinho para nós encerrar essa parte? Sim, mas Eu posso ler, mas não sei se o Homero quer passar para mais alguém. Não, lê o restinho, depois no próximo. leu, termina, depois nós passamos, tá? Tá. Então, não sei se eu terminei aqui. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Isso, então eles fariam eles impulsionariam o que para nós faltava, né? E aí eu digo para nós, porque era nós mesmos, tá, pessoal? Era, assim, ó, um detalhe que é muito importante, tá? A gente tem um cuidado, assim, quando alguém diz assim, eu era um exilado de capela. Não. Lamento dizer, mas não era. Um exilado de capela era um espírito altamente conhecedor. Eles não eram pouca coisa, eles tinham conhecimento das ciências grandiosíssimo, assim, grandiosíssimo. Então, eles apenas não tinham o sentimento do amor ainda desenvolvido. Então, o próprio Emmanuel vai dizer que eles já retornaram todos para lá. Todos para lá. Entende? Todos já voltaram para a sua escola de origem. A nossa escola de origem é a Terra, gente. Então a gente vai e volta, nasce em outros mundos, a gente faz o que se chama-se de solidariedade entre os mundos, a gente reencarna, ora em outros mundos com experiência, mas a nossa escola principal é a Terra. O nosso orientador e mestre é Jesus. Então, a gente pode fazer esse trânsito, mas é aqui que a gente faz. Os capelinos era a constelação do Cocheiro, especial Capela. Então, eles tinham... era lá que eles construíram todo o seu projeto de escola, entende? Então, já voltaram para lá. Já se foram, já há muito tempo. Então, às vezes, a gente fica pensando, né? Tem muitas pessoas que dizem, eu fui um capelino e sei lá, um egípcio, uma egípcia. Eu acho interessante, né? Ninguém quer ser escravo. Assim, eu não vejo ninguém dizer, eu fui escravo. Eu fui todo mundo foi rei e rainha. Assim, é uma coisa impressionante por como nós queremos nos sentir sempre numa posição assim, quando na verdade a verdadeira posição de grandeza não é ser nada disso. Por isso Jesus nasce na manjedoura, porque ele vai nos ensinar que não era nada disso, era só coisa da terra, assim. Que a verdadeira grandeza, o verdadeiro reinado estava no coração, na alma, e não nos fatores externos. Assim. Mas, enfim, aí eu passo então para o seu Homero. Se alguém quiser comentar também, contribuir para o estudo, fique à vontade. Ô, Fabiano. Pessoal. Oi? Ô, Fabiano, tu disse que nós somos da Terra, que não somos de Capela. Bom, mas também diz que aqueles que acreditam no Espiritismo não são da Terra, são de fora. Então, da onde nós somos, Fabiano? Não, nós somos, assim, nós somos de Deus, tá? O que eu me refiro é enquanto escola. A Terra é a nossa escola, não foi Capela, entende? Nós não viemos de lá para cá.
Então foram eles que vieram de lá para cá. Então nós somos da Terra nesse sentido de que aqui nós fizemos a nossa maior trajetória da evolução biológica, construção espiritual. Não significa dizer que nós não vamos para outros mundos reencarnar, ou que a gente não tenha vindo também de outros mundos, mas em síntese geral, a nossa maior escola foi aqui. É aqui, entende? É nesse mundo que a gente vai fazendo esse trânsito. Alguns vêm, fazem essa escola, avançam mais, já vão para outros, mas a Terra se torna, porque nós guardamos afinidades, gente. Os capelinos, lembra que o Evandro disse ali? Os capelinos guardam afinidade com aquele mundo. Né? É nesse sentido assim, que a gente se refere. Obrigada, Fabiane. Uhum. Fica aí. Tudo certo? Tudo certo, pessoal. Eu vou convidar a Rita. Pode ser, Rita? Pode ser. 3.3 Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desaventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra. Envolveu-as no halo bendito de sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda por vir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a luz de Capela, a luz suave de Capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Isso, você sabe, assim, ó, então, Jesus os convida, né, ele recebe esses espíritos e traz eles à Terra e grava, né, no inconsciente desses espíritos que ele retornaria, que ele estaria com eles, com todos nós, com eles e com nós, até a concepção dos Evos, ou seja, até se completar o nível que nós precisávamos de evolução. E aí ele vai, então, por isso ele diz assim, ó, né, que, ó, sentir o sagrado triunfo do futuro e prometeu-lhes a colaboração cotidiana, ou sempre, Jesus iria estar colaborando sempre, e inclusive a sua vinda no porvir, porque daí ele encarnaria na Terra em um destes povos, né, que marcariam o povo hebreu ali. E aí, aqui que é muito importante, olha ali, ó, aqueles seres angustiados e aflitos, sim, gente, eles estavam angustiados e aflitos, porque eles iriam ser degradados, ou seja, retirado, degredo, né? Deixariam para trás todo um mundo de afetos, porque eles deixariam aquele planeta, tudo aquilo que eles, durante muito tempo, usufruíram, sociedade, cultura, familiares e tudo mais. Quando a gente fala em espíritos, a gente eram milhões de espíritos, não eram poucos, tá? Não obstante o seu coração empedernido na prática do mal, seriam degradados à face obscura do planeta terrestre. Por quê? Porque ainda a Terra não tinha atingido as luzes da ciência, as luzes do conhecimento. Então era um mundo em que somente era iluminado pelas estrelas. Eles andariam desprezados na noite, ou seja, caminhando feito moribundos, assim, pela madrugada intensa na evolução, em corpos de seres primatas, durante os milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio dessa raça ainda primitiva, e aí é que vai nascer o conceito de Adão e Eva expulsos do paraíso. A ideia de expulso de paraíso nasce desse conceito, entendeu?
Alguma questão até aqui? Seriam esses casos, Fabiano, porque a gente sabe, né, que não tem explicação, assim, há várias teses, por exemplo, para as pirâmides do Egito, esses grandes feitos que não se sabe, assim, provavelmente seriam deles, né? Isso, perfeito. Não porque a gente sempre fica aquela coisa assim, mas como é que fizeram isso? Há tantos, exatamente como tu falou, né, há milênios, né? Mas porque já tinha digamos, né, no espírito deles esse conhecimento, né, de outros mundos superiores, e depois ficou um vazio assim, ninguém nem explicou até hoje, né? Como é que tinha aquelas questões assim muito desenvolvidas para uma época que era tão rudimentar, né, que não tem nenhum, mas seriam provavelmente então estes seres que, né, digamos assim, estavam aqui pela Terra, né, espiando, mas tinham esse conhecimento, como tu falou, intelectual de outros mundos, né, que já estavam desenvolvidos. Eles não tinham a evolução moral, por isso estavam aqui, né, não estavam se desenvolvendo moralmente, mas já tinham essa sabedoria, né, de conceitos, até como tu falou, né, de engenharia, de coisas assim. Porque eram engenheiros. Eram engenheiros também, né? Exato. Eles usaram a engenharia para manipular o povo de lá, usaram a condição da física para destruir. O que a gente está vendo na Terra, se não a mesma coisa? Né? Governantes, ainda dominadores, que acham que pode botar sobre o seu talante assim, uma sociedade inteira, sobre o mando, abusos de poder de todas as sortes, guerras, conhecimento e pouco amor. Ao mesmo tempo que tu cita aí, né, que os egípcios fizeram a pirâmide, e trouxeram as ciências da medicina e também da mediunidade. Tudo, medicina, né, muito avançada, assim, para a época, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, escravizava as pessoas. Isso. Você vê que é um disparate. Paradoxo, assim, né? É um paradoxo. Né? Então, denunciava que havia um conhecimento, mas não havia um sentimento nobre. Entende? Mas não só de Capela vieram, né? Junto com os de Capela, víamos nós de outros planetas também, foram reencarnando aqui de novo também, de A vários maioria planetas. Mas isso bem depois. Bem depois. Sim, bem depois, mas nós vieram de muitos planetas. Aqui, neste momento de Capela, é para a questão anatômica, tá? O grande papel dos capelinos é a transformação biológica e deixar no rastro do genoma humano, e principalmente no DNA, a estrutura dos novos habitantes da Terra. Então, eles já tinham isso conquistado. E Capela, eles reencarnaram numa parte geográfica, né? Que foi lá para cima, no Egito. Eles reencarnaram, que na verdade só existia esse povo, né? Não existia outros. Nós vamos, os remanescentes dessas misturas é que vai surgir outras nações. Então, nós estamos num mundo onde tem uma Pangeia, um lugar só. Com o advento dos terremotos e das placas tectônicas que vão surgindo nos oceanos, é que vai havendo as separações, então, dos continentes, né? E aí vai surgindo, então, com isso, novas civilizações, mas até os momentos em que está surgindo esses seres, principalmente que a grande massa, a grande mãe de toda a matriz terrena vem da África. O restante, que é a mutação, que vai dar as diferenças de corpos e tudo mais, é capelino. Então, a estrutura dos capelinos é modificar a anatomia e construir nessa sociedade não só o conceito de corpo biológico, mas também enquanto civilização, não de amor ainda, porque eles nem têm exemplo para dar de amor aqui. Né? Eles têm aqui só para fazer isso. Mas é assim, tá? Espíritos de outros planetas só vêm bilhões e bilhões de anos depois, que vão reencarnando, como está acontecendo agora, outros estão vindo para os avanços finais. Mas neste momento aqui,
é para a estrutura daqueles que já estavam navegando desde os oceanos, saindo pelas águas e vindo, se estruturando, assim, né? Bem darwiana, assim, aquela coisa de evolução. Eu não sei se alguém vai ler o seu Homero. A Rita próprio. pode ler mais um, Rita? Ô, Fabiano, Posso. deixa eu só te falar uma coisa. Ali, quando Jesus... Porque ali Jesus recebe esses espíritos sofredores, né? Mas no astral, tá? Não na Terra. Sim, não na Terra, né? Isso. Jesus recebe eles, assim, dizendo que não vai ser fácil a tarefa deles, né, Fabiano? Isso. Não, Mas isso que eu me comparo, assim, Jesus explica para eles que, claro, Jesus ser amoroso, né, que tem muito amor, e explica para esse povo que não vai ser fácil, né, a trajetória deles nesse momento. Porque imagina, né, eles conduzindo essas criaturas ainda, né, que não estão biologicamente ainda, né, com a sua construção final, né, vamos dizer assim, são brutos, né? Isso, o papel dos capelinos é exatamente esse. É mudar a anatomia orgânica da civilização para dar estrutura para o espírito do futuro até a sua perfeição, digamos assim, porque daí eles vão auxiliar para que aquele ser que então se arrastava como um primitivo no mundo comece a desenvolver o conhecimento intelectual para posteriormente trabalhar o conceito moral, entende? Sim. Mas primeiramente, antes de tu construir as paredes da casa e decorar a casa, tem que fazer a fundação. Tem que construir os alicerces, as ferrações, tudo tem que estar bem. Esse era o papel dos capelinos. Essa ferração, essa estrutura. Porque era expiação deles isso. Eles não vieram dar conselho moral nenhum para nós aqui. Eles nem tinham isso. Eles nem tinham isso. Não, eu digo assim, o trabalho deles, né, Fabiano, começar lá desde da obra, bem no início, né, bem. Pedras, né? Então, mas não tem mas não tem problema, eles deram muito problema lá pro povo de lá. Eles deram muito problema. Então, vamos imaginar assim, gente, ó. Vamos imaginar aqui. Vamos nos reportar ao planeta Terra. Vamos pensar junto nisso. Nós temos, hoje no Brasil, né, uma estrutura política em todos os campos, de todos os poderes, caríssima. O povo brasileiro paga a água dessas pessoas, paga a luz dessas pessoas, paga a gasolina, paga isso, paga aquilo, paga, desculpa a expressão, tá? Paga até as cuecas. Então, o que acontece? As pessoas se sentem num privilégio como se elas estivessem num privilégio que alguém tem que pagar por isso. Muitos desses espíritos não vão mais ficar na Terra. Então, o que acontece? Eles vão para um mundo agora onde eles já foram pagos. Agora eles precisam trabalhar. Eles vão construir nestes mundos inferiores aquilo que eles não construíram na Terra, que é o conceito de sociedade, de dignidade. Então, muitos sistemas que hoje nós temos políticos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que criam bombas, que criam doenças para posteriormente criar medicações. Esses grandes laboratórios de farmácia que sugam a sociedade, né, criando, porque é muito caro tudo isso, todas essas pessoas que barram, esses líderes que barram comidas e alimentos para manter outros, todas essas pessoas serão migradas e não são poucos. Aliás, serão não. Nós já estamos nos finais dessa migração, né? Já foram milhões, gente, para fora do Brasil, tá? E do mundo, já foram milhões. Quem ler o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo Franco, vai perceber que existem milhares de espíritos que estão sendo migrados da Terra e outros que estão saindo de levas, inclusive o plano espiritual está levando cidades inteiras dos mundos das colônias espirituais. Cidades inteiras de espíritos, assim.
nós vamos ter uma evacuação da Terra gigantesca. Então, quando a gente diz assim, eu quero ir para um mundo melhor, troca o pedido. Eu quero ficar na Terra, porque o mundo melhor vai ser a Terra. Então, a transição planetária já começou. E daí eu gostaria de aproveitar e fazer esse chamamento para vocês. Aproveitem. Aproveitem este momento para que vocês possam permanecer neste mundo, porque não basta se dizer bom, é preciso praticar. Não basta a gente se dizer espírita, é preciso vivenciar o espiritismo. As casas espíritas devem ser casas espíritas. As casas espíritas têm o papel de iluminar consciências, trazer os irmãos à consciência e chamando a consciência. O nosso papel é nos burilar trabalhando nisso, sabe, sinalizando sempre isso, porque nós estamos vivendo um momento grave, porque pessoas vão sair da Terra e por bons milhões de milênios não voltarão tão cedo. Não voltarão, que é o que aconteceu aqui. Abaixo da Terra tem planetas primitivos que já atingiram este homem quadrúpede, que agora precisa se erguer, e para que ele faça isso, não há outro jeito, senão vindo de fora. Né? Essa estrutura tem que vir de fora. E aí vai vir o processo gigante de dor, que muitos líderes que já não se encontram na Terra, milhares de ditadores da nossa Terra, a gente já não se encontra mais na nossa Terra. Né? Não estão mais aqui entre nós. Já estão nesses mundos sentindo saudade da Terra. Alguém gostaria de contribuir mais um pouquinho? A Rosa, quer continuar com a tua colocação? Fabiana, algumas pessoas pensam que saindo do nosso plano de provas e regeneração para outros planos, né, que não vão ficar aliás, de provas e expiações, que não vão ficar no plano de regeneração, vão chegar no plano com tudo que nós temos aqui hoje. É uma ilusão, né? Isso mesmo. O que acontece? Está no Evangelho, tá? Então, os mundos, as migrações de mundos, né? Aí ele vai dizer, as transmigrações. E ele vai dizer, então, que o mundo de regeneração, ele é um mundo de transição entre o mundo de expiação e o mundo de feliz. Tá? Então, esse mundo que nós vamos vivenciar, ele não é especificamente um de regeneração fixo. Ele é uma passagem. Como o hospital é uma passagem para quem nasce. Ele não é a morada do bebê, ele é uma passagem. O umbral não é uma morada, é uma passagem. Por isso umbral, né? Passagem. Então, nós estamos indo rumo. O mundo de regeneração, ele vai continuar o mundo das dores morais. Ele apenas não guarda mais os horrores do orgulho, do egoísmo. Ele tem seus habitantes, o mundo de regeneração, espíritos que querem ser melhor, né? Eles querem simplesmente ser melhor, assim. Então, nesse sentido é que eles já demonstram que são aptos a estar neste mundo. Continuo? Pode continuar. Tá. 3.4. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos desgredados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar como hoje as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-lhes elementos de
astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas, com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Aí é aquilo que tu falou, né, Fabiano, que os próprios cientistas aqui na Terra, eles encontraram seres, né, somente na questão do Darwin, né, que mostrou a gente evoluindo, a evolução da espécie, ficou essa lacuna, porque não foi feita aqui, né, foi trabalhada, enfim, de uma forma que houve esse grande progresso e que por isso não se consegue detectar, né, que é o que tu falou ali, né, tu falou na última aula sobre isso, né. Então, por isso que tem essa lacuna, né? Hoje, pelo menos pelo conhecimento da Terra, nossa, aqui dos cientistas, biólogos, geneticistas, não se sabe, né, por que deu um salto, assim, né, mas é porque essa resposta não está ainda aqui para nós, assim, né, ainda não é de um conhecimento, talvez daqui a alguns anos se consiga, né, detectar, porque, na verdade, foi uma coisa feita fora, né, foi trabalhada assim, então deu esse salto, né, e também tem a ver com isso que tu falou, então, que são de natureza desse planeta, né, Capela, né, então por isso que deu esse salto também, né? Não foi tudo bem pensado, e foi de propósito no sentido para a gente dar esse salto mesmo, porque aí não teria como só evoluindo, assim, essa ajuda, né, de, assim, da espiritualidade nesse caso. Quando ele cita o Mendel, que é um religioso, né, que faz o estudo das combinações, ele cortava assim as plantinhas, depois a gente vai ver essa questão de fazer combinação, ele cortava, se não me engano, não me lembro se eram as azeitonas, ele cortava assim e juntava as duas e fazia para surgir uma terceira espécie. Hoje se faz os enxertos, né? Ele cita que ele não teria nem como ele perceber isso, porque era tão minucioso. Aí o Emmanuel vai falar aqui, ó, a expressão aqui, ó, no texto, ó, processo de acrisolamento. O que é acrisolamento? O acrisolamento é como se a lagarta, para que ela se torne uma borboleta, ela fica presa no seu casulo, né? Então ela fica aquele acrisolar-se ali e se transformando pouco a pouco dentro daquele processo até sair e se transformar numa borboleta. Mas ali como se fosse uma espécie de fermentação que ela ficasse. Então, esses espíritos, da mesma forma, né, eles iam e vinham várias vezes, esses exilados, e reencarnavam naqueles humanoides, duravam ali 2, 3 anos, daqui a pouco duravam 5 anos, daqui a pouco mais um pouco, e voltavam, porque eles estavam naquelas disputas de alimentos e tudo mais. Inclusive, por exemplo, a questão do fogo, do descobrimento do fogo, de pegar, por exemplo, algo assim para cortar, né? Pega um basalto, uma pedra específica, né? Das questões vulcânicas e que tem uma lâmina assim que ele pode cortar. Bom, isso era bem a cara deles, né? Cortar, matar, era bem a cara deles. Por isso eles descobriram muito rápido o fogo, porque afinal de contas eles botavam fogo lá no outro planeta. Então, isso tem a ver, sabe, gente? Então, o que acontece? O que acontece assim, ó? Vamos imaginar está aquele humanoide. Pensem sempre comigo, aquele humanoide na beira do rio, comendo, abateu aquele animal, né? E aí ele está rasgando aquela pele do bicho e se alimentando daquelas vísceras cruas. De repente, lá por tantas, uma daquelas, vamos supor, macacas que estão ali, está grávida de um outro humanoide. Só que ela recebe, então, agora no seu ventre, um filho manipulado geneticamente no mundo espiritual. É um capelino que vai nascer. Esse capelino não vai vir com a cara bonitinha, né, gente? Ele vai vir com a cara do humanoide. Mas ele vai vir com uma estrutura na mente ali um pouco bem mais avançada. Então, quando ele nasce, ele então vai fazer o seu percurso e a intuição dele é muito forte. A intuição é como se fosse, a gente chama de conhecimento tácito, aquilo que está dentro do próprio ser.
Então ele olha para aquela pedra de basalto e levanta ela para cima e bate no bicho abatido, e ele percebe que a pedra corta. Então, eles não inventou a faca, assim, tipo, agora eu vou inventar a faca. Obviamente que não. Ele simplesmente percebe que aquele objeto, ao tocar no outro objeto, corta. Então, ele percebe que aquilo pode se tornar aquilo que era muito familiar dele, uma arma. E aí ele percebe, então, que aquele bicho que estava abatido, em que todos comiam, agora com ele pode comer sozinho, porque ele tem uma arma. Perceberam como é muito característico o espírito plasmar, né, os seus antigos ideais? Então, mas era necessário, tá? Era necessário porque ele precisava proteger o seu clã, ele precisava alimentar a sua cria, ele não podia simplesmente ficar botando cria feito animal, colocando uma atrás da outra no mundo. Ele precisava começar a juntar esse conceito de humanidade e de espécie para formar o seu primeiro clã, que era a estrutura social, a família. Então, a família, gente, ela não é uma construção político-social, como muitos dizem, isso é uma construção da sociedade. Não é uma construção da sociedade. Família é um conceito divino que está em nós. Aliás, todas as instituições que existem no mundo foram construídas por nós, mas a família é uma instituição que veio de Deus. Então, é o primeiro elo de agregação de grupo que desenha o social. Então, por isso que se diz, né, é a célula máter da sociedade. Mas esses espíritos não tinham esse sentimento. Os capelinos é que começaram a desenhar, mas primeiro eles tinham que quê? Defender isso. E defender, então, era necessário que tivesse aquelas armas. Mas daí não podia ser anjo que tinha que fazer isso, tinha que ser alguém comprometido. E eram os capelinos, compreende? Deu assim para nós pegar mais ou menos uma ideia. Então, no primórdio, era necessário isso. Era necessário para começar a preservar. Além do desenvolvimento anatômico biológico. Porque enquanto aquele capelino estava ali naquele corpinho, né, transitando, ali acontecia esse acrisolamento, as células se multiplicando e desenhando um novo ser. Agora vamos imaginar um terceiro, filho dele vindo, já vem com um corpo mais aprimorado. E outro já vindo com outro corpo mais aprimorado. E assim vai indo. Vai se desenhando uma nova espécie. Ô, Fabiana, então a gente pode ser uma espécie, então, de um capelino. Que de repente a macaca lá... Isso, nós somos, na verdade, é aquilo que eu falei, né? Né? Nós estamos falando em evolução aqui do corpo. Corpo, isso. É isso que eu estou te dizendo. Evolução do corpo. Isso, do corpo. Então, a macaquinha lá engravida do humanoide e sai daí a espiritualidade projeta um capelino. Isso, só que assim, o capelino que nasceu primeiramente dali, ele vai vir com a biologia daquele ser. Só que após ele que vai vir transformações, porque o perispírito dele está mais avançado, o corpo espiritual está bem mais aplumado. Então, ele está começando a formar os novos corpos do porvir, os primeiros, os capelinos foram esses. Né? Então, vai começar a nascer um novo conceito de organização física, claro que plasmando também o interesse, porque ele também traz um pouco da razão, não meio distorcida, meio cá, meio lá, mas ele vai trazer. Ele vai ter como intuição, é isso que a gente tem que entender, tá? Ele não traz como uma lembrança. Ah, eu sei fazer uma arma. Não. Ele sente que ao olhar para aquele objeto, aquilo ali lhe dá uma intuição, mas isso é nato dele, da lembrança. Entende? Ele sente, por exemplo, quando ele passa a cozinhar o objeto e não comer mais cru. Ele, então, sente que quando ele agarra aquela carne na mão, aquele objeto, aquele ser abatido, ele atira no fogo e come, ele percebe que ao fazer isso tem outro gosto. Porque o que tem outro gosto? Porque a gordura do animal queimada tem um outro sabor. Como é que tu explica isso, Fabiano? No churrasquinho de domingo da nossa casa. Não precisa nem muito longe. A gente sabe que a carne congelada é uma coisa, a carne assada lá na brasa é outra.
É isso, essa intuição que nós temos hoje era o que eles tinham lá na época, né? Mas imagina em estado bem bruto, assim. E aí eles vão Fabiano? desenhando. Pode ir? Pode-se dizer que nesse momento começa a nascer o amor? Ou ainda não? Não. Muito Não. longe. É muito longe. O amor realmente começa a nascer a partir de Jesus. O conceito máximo mesmo de amor. Até o Cristo, inclusive, se odiava o seu irmão, o seu inimigo. Tá certo. Obrigada. Porque o que acontece? As questões morais, de afeto mesmo, de amor, elas até Moisés ainda não existia, porque se odiava o inimigo, tinha que se odiar, era uma lei, né? Odiar o inimigo e amar o amigo. A partir de Jesus é que começa, mas aí Jesus tem que primeiro trabalhar através de várias existências, né? De vários espíritos, trazendo aos poucos, preparando. E aí Jesus é que inaugura o sentimento do amor mesmo. O amor da Terra, gente, ele vem do coração do Cristo. O amor que existe hoje na Terra nasceu no coração de Jesus. Que lindo, né? Exato. Muito lindo. Fabiano, Obrigada. Fabiano, tu comentou sobre conhecimento tácito. Ele é diferente do inato? Não é diferente, é a mesma coisa. É uma lembrança, né? Isso. Isso, o inato também é uma lembrança, né? É como eu só conheço o inato, só tinha lido o inato até agora. Esse tácito eu nunca tinha visto falar. Por isso que eu fiquei na dúvida se será que é outro tipo. É a mesma coisa, sim. É que o conhecimento tácito digamos assim, ele é onde estava, vamos supor assim, a manifestação do físico ali. E aí me desperta esse conhecimento, por exemplo, assim, como a questão de um ruído, de um rumor. Entende? Que eu conheço. Isso, é mais ou menos assim. Agora, o inato realmente é o que tu cita, né? Aquilo que eu já tenho, coloco, né? Que traz do espírito. Isso, exato. É mais ou menos essa ideia, assim. Tá bem, obrigada. Fabiano, uma pergunta também. Falou assim do Cristo que tu falou do amor, claro, o amor que tu tá falando, o incondicional, o mais puro, o mais verdadeiro, o mais altruísta que a gente fala, que a gente já falou que seria hoje o de mãe, assim, o mais próximo que a gente avalia, assim, né, nesse caso, né, a gente ainda é seres imperfeitos, né, e ainda busca, como tu falou, né, não amar os inimigos, não sei se a gente ama, mas não odiar já é uma grande coisa no nosso mundo aqui. Mas, na verdade, existiram também, né, filósofos antes de Cristo, né, Sócrates, Platão, que já falavam coisas, né, de reencarnação, né, que para nós espíritas também falavam coisas do amor, ou outras, já tinha antes de Cristo, né, então acredito que eles talvez não falaram dessa forma como tu tá falando de Jesus, mas já tinha ali um início, assim, digamos assim, mais de uma civilização de valores, vamos pensar assim, de valores, né, porque para te amar, eu acho que tu tem, como tu falou, não é aquele amor egoísta, né, aquele amor que tu quer que a pessoa não se desenvolva, o amor possessivo, então, que a gente até hoje fala muito sobre isso, o amor verdadeiro é o mais altruísta, o mais, que tu quer só o bem e para a pessoa, enfim, é um amor abnegado, né, e esse realmente foi Jesus que falou, mas já se falava também antes, né, com Sócrates, sobre essas... que sabe que existe, todos poderiam ter falado do amor, mas somente Jesus viveu ele. E somente Jesus morreu por ele. Entendi. Né? Exato. Então, era uma teoria. Eles tinham, na verdade, todos eles foram enviados assim pelo Cristo. A gente tem que sempre desenhar Jesus como o grande engenheiro maior de tudo. Jesus foi preparando a nossa consciência ao longo do tempo para que a gente pudesse ir compreendendo depois quando ele fosse falar, né? Então ele foi enviando, por exemplo, o papel do Sócrates era exatamente racionalizar o logicar dessa separação, entende? Dos conceitos e conhecimentos. Ele amou, mas ninguém amou como Jesus.
Ah, mas só porque ele morreu na cruz? Não. Porque ele saiu de um lugar, ele renunciou à posição em que ele se encontrava e esteve entre nós, que exigiu dele muitos milênios de muita dor de renúncia, assim, de muita negação. Eu vou dar só um exemplo para vocês, só um exemplo clássico, assim. Aqui eu estou falando com vocês estão falando comigo, e a gente, de certa forma, estamos nos alimentando, porque a gente concorda, não concorda, mas está dentro do nosso rol, da nossa conversa, né? E a gente tem um ganho com isso. Eu tenho um ganho com vocês, vocês têm comigo, a gente tem entre nós, tudo mais. Mas Jesus não tinha. Ele só dava. Ele não tinha uma compensação externa, porque para ele, o que nós defendíamos, para ele já estava superado. Então, ele estava numa solidão tremenda, sem ser solitário, mas ele estava numa situação tremenda de uma renúncia tão profunda que ele só doava e nunca recebia, porque nós não tínhamos nada para oferecer a Jesus. Por este fato, ele foi a pessoa que mais amou a terra, porque ele nos deu constantemente, e nós, sem nada nos pedir, sem nada nos exigir, e ainda assim ele seguiu dando, a ponto de dar a sua própria vida, né? E renunciar, ele teve que se apagar a sua luz de consciência, que é terrível isso, gente, não é para qualquer um, tá? A luz de consciência é como se eu tivesse que me apagar, e vamos falar bem a grosso modo aqui, bem a grosso modo mesmo, tá? É como se a pessoa tivesse que emburrecer para poder ensinar aos outros. Imagina isso. É como se tu tivesse que voltar para o ensino fundamental e nunca contar para os teus professores que tu já sabe de tudo aquelas coisas ali, inclusive que 1 mais 1 é 2. Fabiana, Tu tem noção do sacrifício que é? Para ensinar, já passo para vocês, para ensinar para esse professor que ele tinha que amar. Mas e aí Jesus teve que voltar todos os conceitos e aos pouquinhos, assim, tentando nos ajudar dentro da nossa, se fazendo um de nós, como nós, para que nós pudéssemos compreender aos poucos ele. Mas pode falar, desculpa. A Rita já terminou? Não, pode falar, Yolanda, eu entendi o que o Fabiano quis colocar. Não, eu quero dizer o seguinte, para continuar com a Rita, é que eu também acho, penso como a Rita, que os primórdios do amor foi o instinto, e começou com os animais, com a mãe, com os filhotes. E aí depois, porque o amor evolui também, né? E foi evoluindo de uma maneira que não era o amor do Cristo, realmente, porque o amor do Cristo é o amor universal, né? Ele nos ensinou o amor universal, mas nós já tínhamos um amor primário, né? Já na época anticristo ali, mas já era um início de amor, né? E que continuou evoluindo e que continua e vai continuar até chegarmos ao amor que Jesus nos demonstrou, né? O amor universal. Mas o amor começou com instinto e foi evoluindo devagar, mas foi. Já era um amor, uma espécie de amor. Sim, ele era um princípio, mas a gente sempre tem que lembrar que não existe o amor do Cristo em sentido e o amor de trás. Existe só um amor que está se construindo, mas esse amor ele precisa sair das questões foi por isso que eu digo que ele evolui, né? Ele vai evoluindo. E agora... Mas aqui, gente, aqui especificamente existe um processo de engenharia anatômica, tá? Neste momento aqui, o que interessa para os espíritos é essa engenharia anatômica. Ou seja, primeiramente eu preciso me estruturar
para depois pensar em conceito de sociedade e depois conceitos, assim vai indo, para depois começar a navegar por outros ramos, assim, né? Eu nunca vou entrar no ramo da filosofia se eu não aprendi ainda o A, E, I, O, U, que é aqui, né? Dessa questão. Sabe, Fabiana, eu acho que existia um amor egoísta, né, antes. Sim. E aí Jesus veio nos ensinar o universal, né? Sim. Como tu disse, né, é um instinto que vai se purificando ao longo do tempo, com esses exilados não vão trazer isso, porque eles não têm, mas eles estão dando esse papel de construção para que isso aconteça no futuro, né? Alguém Fabiano? mais? Temos que ler mais outro. Vamos lá. Fabiano, eu gostaria de saber, quando tu fala que Jesus teve que emburrecer, né? É simbólico, né? Simbólico. Assim. Sim, é uma palavra assim, mas tudo bem. Eu gostaria de saber se a gente pode comparar quando nós estamos ensinando uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2, a falar. Dá para comparar ou não? Não, ainda não. Nesse caso, nós estamos sendo ainda didáticos. Nós estamos sendo didáticos com a criança. Quando eu usei a expressão emborrecer, é uma coisa assim, por isso que eu disse, né, que é só simbólico, não é nesse sentido. Sim. É que Jesus se apagou de tal forma como se ele fosse igual a nós no sentido moral e intelectual. De tal forma, e ele nos escondeu a sua grandeza, ele se escondeu mesmo, essa grandeza. Então, qualquer coisa que nós falássemos perto de Jesus, aquilo era superável para ele. E aí, gente, nós temos que entender que foi isso mesmo, tá? Então, quando eu digo emburrecer, é nesse sentido, é como se eu não estou dizendo Jesus, mas eu, Fabiano, tivesse que voltar lá no jardim de infância e sentar lá e o professor dissesse, agora, Fabiano, eu vou te ensinar as vogais. E eu dissesse para ele, tá bom, como se eu não soubesse daquilo. Mas eu teria, digamos assim, a finalidade de dar uma oportunidade para ele crescer, e aí eu iria ensinar para ele o amor, vamos supor. E Jesus suportou tudo isso, fora o peso anatômico, porque Jesus Cristo teve que apagar a sua condição do perispírito, a sua radiação do perispírito de tal forma que para isso ele renunciou. Então, assim, se houve alguém que fez realmente caridade na Terra, foi o Cristo, porque ele se anulou de tal forma para nós, sem nos exigir nada, assim. Ele se anulou mesmo, se anulou profundamente para nós. E num amor profundo, assim, para todos nós. E até hoje ainda está nisso. Nesse sentido, assim, ele se diminui, né? Ele se diminui até o nosso tamanho, até a nossa condição. E suporta as agressões mentais que nós emitíamos, ele suportava as nossas agressões verbais, ele suportou o peso do corpo físico, tudo que já era superável para ele nesse sentido. Então, vamos lá. Fabiano, eu entendo que ele se despiu do conhecimento, de toda a sabedoria, para chegar ao nosso nível, é isso, né? Exatamente. Se anulou, tudo por amor. Assim, isso. Se anular, assim, sabe? Para que o outro, ele se anula para que nós se nos exalte na evolução. Para que a gente possa crescer. Ele se anula para que a gente cresça. Nesse sentido, assim. Mas quem quer dar uma continuada para nós dar uma aceleradinha, porque senão a gente não vai vencer o tempo. Daí a gente comenta um pouquinho, porque o que a gente está trazendo aqui está nas lâminas seguintes, tá? Vamos lá, então. Eu ia trocar, ia convidar a Nadir agora. Descansa um pouquinho, Rita. Pode ser. 3.5, né? Origem das raças brancas. Isso. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram, proporcionalmente
nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história tecnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. 3.6 Quatro grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente, na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo das Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degradados formaram os pródomos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinar-se os efeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. 3.7. Aqui deixa eu só mostrar rapidinho o convite divino aos 4 grandes povos, tá? Então nós temos aqui, ó, eu vou botar imagens para vocês verem, a matriz então que veio se constituindo anatomicamente, começa na África e depois vai sendo manipulada através dos arianos, aí depois nós temos os egípcios, a Índia e o povo de Israel. Essas são as 4, tirando ali a matriz, né? Os 4 ali são os 4 grandes migrados. A partir desses é que nessas misturas entre eles é que vai surgir as indo-europeias, os latinos, entendeu? Vai surgindo outro. E sempre levando em conta também, por exemplo, os egípcios de hoje não são aqueles lá, tá? Do início. Esses aí já são toda uma mistura. Tudo que tem hoje já é mistura da mistura da mistura da mistura, entendeu? Então não é mais, quer dizer que aquele povo do Egito, não, aquele povo do Egito ali, gente, já é povo posterior.
Os que realmente iniciaram já se foram, né? Já retornaram para lá. Só para a gente ter uma noção aqui. Aí eu trago mais uma questão aqui para vocês antes de ir, tá? A civilização egípcia, aqui, ó. Esse povo que foi migrado diretamente, que vai formar a civilização egípcia, tá? Não é o Egito de hoje. O Egito de hoje já é ramificação de mistura. O povo egípcio, vocês notaram aqui nas figuras que eles têm corpos de humanos e cabeça de animal? Pois é, essa cabeça de animal que eles têm é para simbolizar que era assim que eles se sentiam, como se eles se sentissem degradados para mundos de animais. Porque de fato comparado à evolução que eles tinham ao nosso, eles desceram ao mundo de animais, vamos combinar, né? Então, assim, até simbolicamente, até o nível daqueles primatas, eles podiam regredir fisicamente. Para baixo, digamos, para animais mesmo, não podiam, porque daí eram corpos que eles já haviam superados, eles não podiam ir para esse tipo de corpos. Então, aqui na cabeça dela, né, estes símbolos, digamos assim, que existem, a gente vai fazer leituras do tipo, eu preciso voar e voltar para casa, ó. Né? Aqui na cabeça da águia, aqui, ó, em cima do homem. Então, eles trazem para nós, né, o politeísmo, né, a ideia de vários deuses. Por que eles traziam a ideia de vários deuses? Porque eles viram os engenheiros da espiritualidade que comandavam tudo isso e eram grandes sábios, e eles consideravam eles como deuses maiores. Assim, né? Por isso eles trazem para a Terra a ideia de vários deuses. O culto da morte, por exemplo, né, de preservar o corpo, a medicina, as ciências da mente, da psíquica, e uma das questões que depois o budismo vai ser filho dessa ramificação. Séculos e milhões de anos depois, nasce a cultura budista, né, misturada com o egípcio, que vem dessa questão egípcia, mas muito mais lá para o lado da Ásia, do Japão, da Índia, vai se misturando, se ramificando essas culturas e vai nascendo várias. Por exemplo, a expressão metempsicose. O que é isso? É uma expressão alimentada pelo budismo de que o ser humano pode vir nascer como uma mosca, por exemplo. Eu posso voltar na outra vida como uma aranha, como uma formiga, como uma pomba. Mas por que eles trazem essa ideia da metempsicose? Porque era assim que eles se viam. Já que eu vivia como humanoide lá, agora eu posso voltar a ser um bicho, porque eu nasci num macaco. Então eles trouxeram no inconsciente essa recordação de que eles poderiam regredir e ser um animal. Até os gregos, por exemplo, após os egípcios, ainda séculos e séculos depois, até os gregos se tinha essa ideia. Porque tinha uma corrente filosófica que não pisava nem formiga, porque talvez eles estariam pisando no amigo que um dia morreu, que nasceu formiga, assim. Era uma coisa absurda. Com o advento do espiritismo, eles vão dizer, então, os espíritos, que isso é impossível, né? Uma vez ascendido a um degrau biológico, tu não regride. Pode até voltar em determinado patamar, que é ali quando a Terra atingiu, e assim todos os planetas inferiores, quando atinge aquele nível que ainda é possível entre o animal, o findar do animal ali, que é o macacoide, é o findar da era animal, ainda é possível ser um espírito reencarnado. Espírito mais avançado. Pós isso, anterior a isso, ele não pode mais, né? Então, até ali pode. Porque o macaco, se nós pegarmos, por exemplo, o chimpanzé, gente, ele tem praticamente todo o seu DNA muito próximo do nosso. Né? Os macacos têm, assim, pouquíssimos genes que se diferenciam dos nossos, assim. Porque eles estão ainda ali naquele findar ali da evolução, no começo de uma nova era. Então aqui eles se desenhavam cabeça de bicho, porque era assim que eles se sentiam, como se tivesse regredido. Então, essa expressão, tá? Metempsicose, voltar a um corpo de animal, é porque eles guardaram na consciência do inconsciente, ou aquilo que eu não tenho consciência. Bom, se eu vim para o mundo inferior, é sinal que eu posso regredir, então eu posso nascer bicho de novo. E aí, imaginem isso se disseminando na cultura, nas civilizações do porvir.
aí as religiões que nasceriam iriam beber dessa fonte. O budismo foi uma delas. Vamos lá, então, deixa eu avançar para aqui o povo de Israel, rapidamente. É o povo, então, que Jesus escolhe para reencarnar, tá? Porque daí esse povo que foi migrado de Capela, né, eles têm, já começa a defender a ideia do monoteísmo, ou seja, um Deus único e não mais o poli, que é vários deuses, já é uma compreensão maior. E Jesus, então, diz para esses espíritos nos planos astrais que ele estaria conosco para sempre. Aí imaginem essa fala de Jesus, é como um carimbo assim na consciência, que quando nós voltamos para este mundo, nós tínhamos a intuição de que o Salvador, que um dia nunca nos deixou só, estaria conosco. Por isso, até os dias de hoje, muitas pessoas dizem Jesus voltará. Essa expressão Jesus voltará é a promessa do Cristo, mas que ele já voltou e já foi, gente. Mas ainda tem pessoas que estão esperando ele até hoje, né? No físico, assim. Então, eis que estarei convosco todos os dias até os finais do tempo. Está lá em Mateus 28. Até os finais dos tempos. Mas Jesus já veio e já voltou. E eles guardaram isso lá na cabeça, né? Ele vai voltar, ele vai estar conosco. Então, eles sempre esperando Jesus. Vinham os profetas, eles imaginavam que era o Salvador. Vinha um, imaginava que era o Salvador. Mas eles nunca imaginaram que o Salvador... Só que como eles eram violentos, eles imaginavam que o Salvador iria vir também violento. Porque a gente sempre espelha Deus de acordo com a nossa consciência. Deus é um homem velho, é assim que eu vejo. Deus é um homem sentado num trono muito bravo, porque eu sou assim. Então a gente sempre espelha algo que está em nós. Então a gente esperava um Jesus assim, violento, libertador, com uma espada no cavalo, decepando todo mundo e salvando todo mundo. E aí ele não veio assim. Ele veio trazer um novo reinado. O Judas, quando traiu Jesus, ele não fez por maldade. Ele pensou, se ele é filho de Deus e eu entregar ele, Deus vai mandar os anjos, e aí vou acabar com essa tortura, porque ele não aguentava mais a perseguição. E aí quando ele entrega então Jesus, ele observa que Jesus não faz nada. Não entendeu Judas a mensagem, né? Que Deus não iria mandar exército algum, porque o reinado de Jesus agora era outro, era superar todo o material e trabalhar o sentimento do amor. E aí ele se entra num colapso gigantesco assim, a consciência entra num profundo poço umbralino. Então ele, para tentar aliviar essa consciência, por saber que seu mestre, ele havia traído seu mestre, e aí ele então volta lá no sacerdote com as moedas e atira de volta e diz, solta ele. Eu traí um santo, um anjo, eu traí um inocente. E o que o sacerdote faz com ele? Isso é contigo. Ou seja, jamais devemos fazer pacto com tudo aquilo que é contra a verdade, ou com Jesus. Porque na hora em que nós precisarmos, estaremos sempre só. Porque quando ele volta e diz, né, eu devolvo tudo, isso é contigo agora. Ou seja, nunca se devemos trair a nossa consciência. E aí vem Bezerra de Menezes e nos diz que nós devemos ser fiéis até o fim. Até o fim. Não compremos, não troquemos a verdade nunca por utopias. Alimentemos ela até o final. Mesmo que viemos a ser taxados como perdedores, né? Mas só para trazer esse sentimento do Cristo aqui para nós, para a gente seguir então na promessa do Cristo, então. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque há epopeias
as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina, e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhes as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, por meio da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira de sóis que rolam no infinito. Aqui tem a nota do autor, que é um pedacinho bem longuinho, vou ler, está bem pequenininho, mas vou tentar ler. Nota do autor espiritual. Entre as considerações acima e as dos capítulos precedentes, devemos ponderar o interstístico de muitos séculos, aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas. Será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os completos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessário grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos imigrantes da capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Parmir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primigênias, não deram causa à repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mãos. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria,
da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para com suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Aqui não diz o autor, mas ali eu vi que a nota é do Emmanuel, né? Isso, é uma explicação que ele dá, tentando justificar para nós essa questão, né? Mas o espírito não regride. Não, mas ninguém regrediu aqui, né? Havia uma tarefa a ser cumprida. Então, é por isso que ele está dizendo aqui, segundo o mérito de cada qual, no terreno do trabalho sofrimento, um pouquinho mais acima, como vemos, não houve retrocesso, né? Mas providência justa de administração. Administração. Tá? Bom, a princípio, então, pessoal, encerramos mais um capítulo. Temos... A dona Olga queria fazer uma pergunta, dona Olga Calói? Agora até já esqueci a pergunta. Deixa para a próxima vida, daí quando a gente vir, a gente tem mais. Mas esse capítulo foi bem ilustrativo e bem interessante, né, Fabiana? Com as suas ilustrações aí, foi muito valioso. Uhum. Esse é um capítulo muito interessante. Ele claro, né? Depende sempre dos nossos interesses, de cada um, mas livros que complementam bem ele nesse entendimento é Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos fala bastante dessa questão, né? Quem gosta da biologia, quem gosta assim da evolução, vê como é que se processa, é muito... O que a gente vai vendo que é uma construção, né, gente? Não existe um mérito, assim, é uma construção, não é um mérito de graça, né? Então, mas isso ao mesmo tempo se desenha um Cristo que não é só aquele Cristo de cruz, né? Cristo de religião, assim. É um engenheiro muito maior do que a gente pode imaginar. Alguém muito grandioso. Ô, Fabiano, eu antes de terminar, só estou com uma coisa aqui na cabeça. A gente está vendo essa guerra que tem lá nos países, né? Lá nos países, lá sempre teve guerra, né? Nesses países sempre houve guerra. Nunca acabou as guerras. Por que isso acontece lá? Porque tem ainda entre... Esses dias eu falei com alguém disse assim, Rosa, é porque eles ainda trazem no DNA daqueles povos que acreditavam que Jesus tinha vindo e vai voltar. É isso, Fabiano? Pode ser também questão educacional, né? Eles educam as crianças desde o princípio a isso. É espíritos ainda iguais a eles que vão levando aquela cultura de que tem que ser assim. E veja bem, o Evangelho de Jesus nem está mais lá. O Emmanuel vai dizer que ele foi transferido da Palestina para a América Latina, para especificamente o Brasil. O Evangelho de Jesus foi retirado da Palestina e foi trazido para o Brasil. Está lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus retirou de lá, né? Exatamente para trazer para cá. E aí ele sustenta aquelas guerras ainda primitivas de séculos e séculos que já deviam ser superadas, né? Mas isso é egoísmo, né? Porque egoísmo. Quando começou a guerra, eles começaram por causa da água, que eles não queriam dividir a água de um rio. Agora, daí eles continuaram as guerras, acho que nem sabem por quê. Exato. Orgulho, né? Bem isso, orgulho, egoísmo. Exato. Tem um conceito ainda de um Deus ainda violento, né? Fechamos, então. Tudo certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Nosso horário está estourando.
Vamos passar para a Verinha, pode ser, Verinha? Sim. Divino Jesus, mais uma vez queremos te agradecer por podermos estar reunidos em teu nome, para a nossa glória, para a tua glória, através do teu santo evangelho, através dos teus ensinamentos. Porque se fizestes homem entre nós, para nos ensinar, que possamos, divino Jesus, exemplificar a cada instante, a cada momento, por onde passamos, deixar muita paz, muita alegria para todos aqueles que estão ao nosso redor. Agradecidos que estamos, Divino Mestre, muito obrigado por podermos estar aqui. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até a próxima reunião, se Deus quiser. Tudo de bom por todos.